Propósito na oração de Edward Bulls. Capítulo 5. A oração da fé é o único poder do universo ao qual o poderoso Jeová se rende. A oração é o remédio soberano. Robert Hall. A Igreja, em seu intento de adquirir poder temporal, havia abandonado seus deveres espirituais, e seu império, que repousava em fundamentos espirituais, desmoronava com sua decadência e ameaçava desaparecer como uma visão insubstancial. História de la Inquisição Espanhola, Henry Charles Lea. Nós oramos como Cristo orou. Nós permanecemos nele? Nossos apelos e nosso espírito transbordam de seu espírito e apelos? O amor governa o espírito, o perfeito amor. Essas questões devem ser consideradas adequadamente em um momento como o atual. Tememos fazer mais outras coisas do que orar. Esta não é uma era de oração, é uma era de grande atividade, de grandes movimentos, mas que tem a forte tendência de enfatizar o que se vê e o material, negligenciar e desconsiderar o que não se vê e o espiritual. A oração é a maior de todas as forças porque ela honra a Deus e faz que Ele age em nosso auxílio. Não pode haver substituto nem rival para a oração, porque ela se destaca como a grande força espiritual, e essa força deve ser iminente e atuante. Ela não pode ser dispensada durante uma geração, nem suspensa para promover o avanço de qualquer grande movimento, se ela deve ser contínua e específica, sempre, em todo lugar e em toda situação. Não podemos conduzir atividades espirituais com base nas orações das gerações passadas. Muitas pessoas acreditam na eficácia da oração, mas não muitas delas oram. A oração é a coisa mais difícil e também a mais fácil, a mais simples e a mais sublime, a mais fraca e a mais poderosa. Seus resultados repousam além das possibilidades humanas, limitam-se apenas pela onipotência de Deus. Poucos cristãos têm mais do que uma vaga ideia do poder da oração, ou menos ainda têm alguma experiência desse poder. A Igreja parece quase inconsciente do poder que Deus põe em suas mãos, essa carta branca espiritual de todos os infinitos recursos da sabedoria e do poder de Deus raramente é usada e nunca é usada na medida plena de honra a Deus. Surpreende o pouco uso e os pequenos resultados. A oração é nossa arma mais formidável, mas também é a arma em que temos menos habilidade e de cujo uso somos mais avessos. Fazemos tudo pelos ímpios, menos o que Deus quer que façamos, a única coisa que lhes faz bem, aquilo que torna eficiente as demais coisas que fazemos. Graduar-se na escola da oração é dominar todo o curso de uma vida religiosa. O primeiro e o último estágios da vida piedosa são coroados com a oração. É um ofício para a vida. Os empecilhos à oração são os empecilhos para se ter uma vida piedosa. As condições da oração são as condições de justiça, santidade e salvação. Um preguiçoso no ofício da oração é um trapaceiro no ofício da salvação. A oração é um ofício que deve ser aprendido. Precisamos ser aprendizes e dedicar nosso tempo a ela. Cuidado meticuloso, muita reflexão, prática e esforço são exigidos para ser um trabalhador habilidoso na oração. A prática nesse ofício, como em todos os ofícios, leva à perfeição. Somente mãos e corações esforçados fazem proficientes nesse ofício celestial. Apesar dos benefícios e bênçãos que fluem da comunhão com Deus, devemos confessar com pesar que não oramos muito. Um número comparativamente pequeno conduz a oração nas reuniões. Menos pessoas ainda oram em família. Menos ainda têm o hábito de orar regularmente a sós. Reuniões especialmente dedicadas à oração são mais raras do que neve no verão. Em muitas igrejas, não há nem o nome nem nada semelhante a uma reunião de oração. Nas igrejas da cidade, a reunião chamada de reunião de oração não é, na verdade, uma reunião de oração. Uma pregação ou ensino são o ponto principal. Oração é a designação nominal. Nosso povo não é essencialmente um povo de oração. Isso é evidente pela vida que vivem. Oração e vida de santidade são uma única coisa. Elas agem e reagem mutuamente. Nenhuma pode sobreviver sozinha. A ausência de uma é a ausência da outra. Os monges corromperam a oração, substituíram-na por superstição, ritual e rotina, por vida de santidade.
Corremos o risco de substituir oração e vida de santidade por trabalho na igreja e por um círculo incessante de atividades pretensiosas. Uma vida de santidade não vive no quarto de oração, mas não pode viver sem ele. Se, por acaso, o quarto de oração fosse implantado sem uma vida de santidade, seria um quarto sem a presença de Deus nele. Pôr os santos de todos os lugares para orar é o fardo do esforço apostólico e a chave do sucesso apostólico. Jesus Cristo esforçou-se por fazer isso nos dias de seu ministério pessoal. Ele foi movido por infinita compaixão diante dos campos maduros da terra que pereciam por falta de trabalhadores, e ao fazer uma pausa em sua própria oração, tentou despertar o sentimento adormecido de seus discípulos para o dever da oração, ao recomendar-lhes: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9:38. E ele lhes contou uma parábola com este propósito, que os homens deveriam orar sempre. Antes do Pentecoste, os apóstolos conseguiram compreender apenas fragmentos da grande importância da oração. Mas a vinda e o enchimento do Espírito no Pentecoste elevou a oração à sua posição vital e de comando no Evangelho de Cristo. Agora, o chamado à oração a todos os santos é o chamado mais alto e mais exigente. A piedade da cristandade se faz, refina e aperfeiçoa pela oração. O Evangelho avança com passos lentos e tímidos quando os santos não oram cedo, tarde e por muito tempo. Onde estão os líderes imitadores de Cristo que podem ensinar os santos modernos a orar e dedicar-se à oração? Nossos líderes sabem que estão criando um grupo de santos que não oram? Onde estão os líderes apostólicos que devem incentivar o povo de Deus a orar? Que eles venham à frente e façam a obra, e será a maior obra que pode ser feita. Um maior número de estruturas educacionais e o aumento exagerado da força monetária serão desastrosas maldições para a religião se isso não for santificado por mais e melhores práticas de oração do que as que estamos desenvolvendo. Mais orações não acontecerão naturalmente. A campanha pelo 20º ou 30º século não ajudará nossa vida de oração, pelo contrário, atrapalharão se não tivermos cuidado. Nada, a não ser o esforço específico por uma liderança de oração, trará benefício. Apenas líderes de oração podem ter seguidores de oração. Apóstolos de oração produzirão santos de oração. Um púlpito de oração produzirá bancos de oração. Precisamos grandemente de pessoas que incentivem o santo ofício da oração. Somos uma geração de santos que não ora. Santos que não oram formam um grupo de santos miseráveis que não têm nem o ardor, nem a beleza, nem o poder dos santos. Quem restaurará esse ramo? Os maiores reformadores e apóstolos serão aqueles que levarem a igreja a orar. No passado, homens santos mudaram o curso das circunstâncias, revolucionaram o caráter e o país pela oração. E tais feitos ainda estão ao nosso alcance. O poder está apenas esperando para ser usado. A oração é, acima de tudo, a expressão da fé. Não tenho tempo para falar das coisas poderosas alcançadas pela oração, pois por ela os santos conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, ou da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Hebreus 11:33-35. A oração honra a Deus e desonra o eu. É a prece de fraqueza, ignorância e necessidade do homem. Uma prece que o céu não pode desconsiderar. Deus se agrada da nossa oração. A oração não é inimiga do trabalho, ela não paralisa a atividade. Ela age poderosamente, a própria oração é a maior ação a ser feita. Ela gera atividade, estimula o desejo e o esforço. A oração não é um ópio, mas um tônico, ela não é a canção de ninar para dormir, mas traz renovo para a atividade. O homem preguiçoso não ora, não orará e não pode orar porque a oração demanda energia. Paulo chama-a de esforço, agonia. Para Jacó foi uma luta, para a mulher cananeia foi uma batalha que exigiu as melhores qualidades da alma e demandou grande força. O quarto de oração não é um refúgio para o cristão indolente e inútil.
Não é um berçário no qual só há lugar para bebês. É o campo de batalha da igreja, é uma fortaleza, o cenário de conflitos heróicos e sobrenaturais. O quarto de oração é a base de suprimentos para os cristãos e a igreja. Se for cortado, não sobrará nada, a não ser retirada e desastre. A energia para o trabalho, o domínio sobre o ego, a libertação do medo, todos os resultados e graças espirituais avançam muito pela oração. A diferença entre a força, a experiência e a santidade dos cristãos encontra-se no contraste de suas orações. Orações fracas, curtas e escassas sempre sinalizam uma fraca condição espiritual. Os homens deveriam orar muito e aplicarem-se a ela com energia e perseverança. Cristãos eminentes foram eminentes na oração. As coisas profundas de Deus não são aprendidas em outro lugar. Grandes obras para Deus são feitas por grandes orações. Aquele que ora muito, estuda muito, ama muito, trabalha muito, faz muito por Deus e pela humanidade. O cumprimento do Evangelho, o vigor da fé, a maturidade e a excelência das graças espirituais esperam pela oração.